Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Priscila Barbosa e este é o meu canal Mãe Lendo. E hoje nós vamos falar sobre um livro icônico, um livro incrível e famosíssimo, que você com certeza já ouviu falar sobre ele, ou mesmo já leu, né? É A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Eu preciso contar aqui um bastidor, um detalhe, que eu tive uma dificuldade enorme para ler esse livro. Não porque ele seja difícil, longe disso, mas por causa da capa dele. A minha bebê de 1 ano e 3 meses insiste que esse porco é um cachorro. Então toda vez que ela me via com o livrinho na mão, ela vinha catar, desesperada, e berrando au au, au au, au au, au au, porque pra ela esse porquinho aqui é um au au, é um cachorrinho. Então assim, foi muito difícil eu conseguir pegar no livro pra ler. É um livro relativamente curto, né? Ele tem 110 páginas, no máximo. Então assim, é um livro fácil e rápido para ler. É uma história, uma fábula encantadora. Falando um pouco do autor, né, George Orwell, é pseudônimo, que na verdade o nome de nascimento dele era Eric Arthur Blair, e ele faleceu em 1950, né, de tuberculose, e assim, relativamente jovem, né, 47 anos, porém muito bem vividos esses 47 anos. Ele viveu muita coisa e deixou muita coisa escrita também. Ele era jornalista, então ele escrevia bastante, deixou um farto, né, material de textos. E os dois romances mais famosos que ele escreveu foi exatamente esse pequenino livro A Revolução dos Bichos, que foi publicado em 1945, e o famosíssimo 1984, né, que foi publicado um ano antes da sua morte, em 1949. Ele deixou bastante crônicas, bastante textos críticos, né, que também valem muito a pena ler. Então, assim, não só os livros dele, mas as crônicas e críticas também são excelentes leituras. Fica a dica também para você que não conhece esse lado jornalista de George Orwell, ok? Sobre a obra, o livro é magnífico. É um livro, como eu disse, curto, então você lê ele muito rápido, muito facilmente. A não ser que você tenha uma filha, bebê, que não te permita ler tão rapidamente assim. Fora isso, você vai conseguir ler ele bem rápido. E é uma fábula, né? É uma sátira. Ele foi um crítico da própria ideologia, além de todas as outras. Aqui ele critica os regimes totalitaristas, né? Então é um tipo de livro que valeria a pena ser estudado nas escolas. A história se passa numa fazenda, Granja do Solar, onde um velho porco, o velho major, ele tem um sonho profético, né, um sonho que ele gostaria que se realizasse da revolução, e ele reúne todos os animais da fazenda e conta esse sonho profético que ele teve, porque ele sabe que está prestes a morrer. Após isso, as ideias que o velho major pregam, acabam se propagando de boca em boca, né, de fazenda em fazenda, de animal em animal, para que no futuro, quem sabe um dia, a revolução pudesse acontecer. Esse futuro chega muito rapidamente, eles conseguem expulsar o dono da Granja do Solar e tomam para si a fazenda, e se torna a Granja dos Bichos. A princípio não tem nenhum chefe, né? Ninguém é o comandante dessa revolução, mas naturalmente acreditam que os porcos são mais inteligentes, se autoproclamam assim também. Então meio que os porcos decidem tomar frente de tudo, né, da parte intelectual da coisa, porque eles seriam os mais apropriados para isso. E aí surgem personagens icônicos, né? Três porcos são extremamente importantes nessa revolução, que é o Bola de Neve, temos o Napoleão e temos o Garganta. O Bola de Neve tem uma ideia de um moinho de vento, uma excelente ideia para trazer energia, né, para a fazenda, e poderiam adquirir maquinários, e isso diminuiria a carga de trabalho dos próprios animais, né? Então eles teriam uma situação de vida melhor. E ele traça todo esse projeto e resolve dividir com eles, só que ele é enganado e acaba sendo expulso dessa fazenda por Napoleão, o outro porco, que muito espertamente dá um golpe, tirando o único
único possível concorrente ao poder, que é o Bola de Neve. Ele transforma, Napoleão, com a ajuda do Garganta, transforma o Bola de Neve num inimigo em comum para todos os bichos. Então tudo que passa a acontecer na fazenda de errado ou de estranho é culpa do Bola de Neve. De alguma forma tem o dedo do Bola de Neve. E os animais vão comprando essa ideia e isso vira como quase uma regra oficial. Então, quando o moinho de vento cai pela primeira vez, culpa do Bola de Neve, que com certeza, em comunhão com os humanos, fez com que desse tudo errado. A princípio, esse animalismo, né, quando ele é criado, ele tem 7 mandamentos. E esses 7 mandamentos são basicamente regras para não interagir com os homens, né? Olha só, vou citar os 7 mandamentos. Qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. O que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo. Nenhum animal usará roupa. Nenhum animal dormirá em cama. Nenhum animal beberá álcool. Nenhum animal matará outro animal. Todos os animais são iguais. Essas regras vão ser sistematicamente quebradas por Napoleão e todo o seu séquito, né, seus seguidores, porque ele manipula à vontade a população de animais ali e ele faz com que todos acreditem no que ele quer. Então, assim, dentro dessa história existe muitas manipulações, existe lavagem cerebral, existe, sabe, toda uma forma de enganar esses bichos e mantê-los sempre cordatos, seguindo as regras. E o Napoleão conta com a ajuda do Garganta. Garganta é o porta-voz do governo, entre aspas, que leva as informações à população, que leva as estatísticas de como estão muito melhores, todos os animais estão muito melhor, porque não tem mais os humanos, né, comandando. Enfim, ele é o responsável pela lavagem cerebral do grupo todo de animal. Outra forma, né, de manipulação, de lavagem cerebral é os hinos repetidos exaustivamente, as regras repetidas exaustivamente, eles têm desfiles cívicos, enfim, são várias formas de ir manipulando e controlando esses animais dentro daquela fazenda. Como eu disse, as regras dos mandamentos vão ser quebrados. Um exemplo disso é o mandamento que, por sinal, eu acho sensacional esse exemplo. Nenhum animal dormirá em cama. Porém, os animais da fazenda, da sede da fazenda, que são os porcos e os cães, eles estão dormindo em camas. E quando isso é questionado por Garganta, né? O Garganta simplesmente explica que a regra, na verdade, é que nenhum animal dormirá em cama, vírgula, com lençóis. Por quê? Cama não é uma invenção humana. Afinal, o feno que o cavalo deita e dorme é uma espécie de cama. O ninho da galinha é outra espécie de cama. Então, a cama não é problema. O problema são os lençóis. Por isso, eles tiraram os lençóis das camas da sede da fazenda e podem dormir tranquilamente. É aquela velha história, às vezes uma vírgula no lugar de um ponto final muda todo o contexto do texto, certo? É o que eles fazem, basicamente. Com esse e com todos os outros mandamentos também. O que acontece? Que no decorrer da história, no decorrer dos acontecimentos, muitos animais acabam esquecendo como eram antes, né? Antes da Revolução, antes deles expulsarem o Sr. Jones da Granja do Solar. E acreditam que estão numa situação melhor, só que eles não estão. A verdade é que eles estão muito mais cansados, estão sendo muito mais explorados, estão muito mais famintos na gestão dos porcos do que eram na gestão humana, mas nem se lembram mais disso, né? Então também vem à memória a questão do é preciso escrever nossa história para que a gente não se esqueça, né? Para que a gente possa lembrar e não repetir os mesmos erros. Enfim, Napoleão utiliza um braço, um viés da violência, né? Então você pensa assim, nossa, mas tudo isso aconteceu, os porcos tomaram a frente, ninguém fez nada, nenhum bicho abriu a boca, ninguém fez nada.
Na verdade, até se pensa em falar algo, tentam intervir de alguma forma, mas quem intervém é violentamente agredido né, pelos cães que o Napoleão cria como cães de guarda, como a guarda dele. Então, quem é que vai ter coragem de falar qualquer coisa se vai ser estraçalhado por um cachorro violento? Acho que nem a gente teria coragem, né? Enfim, esse viés da violência também é extremamente importante nessa história, que é uma forma muito comum de se manter, né, certos regimes políticos. Enfim, acontece que lá no princípio, né, a regra principal era que 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Conforme o tempo passa e os porcos cada vez mais vão se parecendo com os humanos, chega no ápice dessa história, que é quando os porcos simplesmente passam a andar sobre 2 pernas. E mudam esse lema. Então o lema tão famoso e tão difundido da Revolução dos Bichos se torna 4 pernas bom, 2 pernas melhor. Vocês percebem o quanto isso é incrível, assim, a forma de descrever essa história e de mostrar os detalhes de como a coisa vai sendo dominada pelos porcos e como eles vão se tornando donos de tudo, e os animais cada vez mais massacrados, e o quanto os porcos acabam se misturando tanto aos humanos que já não se sabe mais quem são os porcos e quem são os humanos. É uma história, uma analogia a tantos regimes que vivemos, né, pela história e pelo mundo afora, que se você pegar esse livro e você lê-lo como um manual, tá? Um manual de como implantar um regime totalitarista, um regime ditatorial, tá aqui. É isso, basicamente. E o que fica pra mim, né, de mais forte dessa história é a frase, uma das frases quase no finalzinho do livro, porque a regra principal, que era todos os animais são iguais, ela recebe uma vírgula, aquela vírgula que muda todo o contexto, e eles refazem a frase. Então a frase fica assim: todos os bichos são iguais, mas alguns bichos são mais iguais que outros. Essa frase define a humanidade, basicamente. Por mais que as ideologias tenham boas intenções, tenha aí vontade de realmente trazer igualdade, o ser humano acaba sempre caindo nessa mesma armadilha que os bichos caíram. Todos os bichos são iguais, mas alguns bichos são mais iguais que os outros. Esse livro é simplesmente magnífico. Eu espero que eu não tenha me enrolado muito e que vocês tenham conseguido entender do que se trata a Revolução dos Bichos, que vocês tenham gostado, tá? Espero vocês nas minhas redes sociais. Comentários nos vídeos também são muito bem-vindos para fazer essa mamãe feliz. Então, assim, no Instagram vocês podem me acompanhar pelo @mãelendo. No YouTube, aqui no YouTube temos o nosso canal, né? Então curte o vídeo, dá aquele like bacana, né? Comenta, compartilha, manda pros amigos, né? Aqui somos o @canal Mãe Lendo. E também temos o e-mail do canal, se você quiser mandar um e-mail com sugestões, dicas, dúvidas, qualquer assunto. Temos o canalmãelendo@gmail.com. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Volto no próximo vídeo. Até a próxima!